Normal? Começamos a transmitir, tá? Muito bem, estamos aqui transmitindo. Olá, pessoal, boa tarde àqueles que nos acompanham, bem-vindos à primeira transmissão ao vivo, online, cada um no seu canto, em casa, protegido, né? Estou aqui com o professor João Castanheira Filho, que ajuda a coordenar os nossos trabalhos junto ao curso de pós-graduação de comunicação e marketing, gestão de comunicação e marketing. Fora isso, ele é nosso colaborador no CEACOM, pesquisador. Assim também com o professor Caetano, pesquisador, recentemente doutorado, né? Já é doutor pela Nova de Lisboa, ECA USP, enfim. O professor Caetano tem uma longa experiência no agronegócio, que neste momento é uma das rodas que vai impulsionar o Brasil nessa recuperação financeira. Então, o nosso assunto de hoje é os desafios do empreendedor pós-pandemia. Além de todos aqui serem professores, todos somos empresários e empreendedores. Juntamente aqui nós temos inclusive investidores em startups de educação, pessoal que é consultor, então esse é o nosso cenário. Eu vou convidar o professor João para falar, se apresentar melhor, e depois nós vamos fazer umas perguntinhas. Professor João, bem-vindo. Bem-vindo, é um prazer estar com o professor Rubens, com o professor Caetano. Não é a primeira vez que a gente está com esse público, mas é certamente a primeira vez que a gente faz de uma maneira diferente, né? Cada um na sua residência, isolado, né? Hoje, eu estou, acho que há 2 meses e qualquer coisa dentro de casa, e é um prazer muito grande a gente poder estar com tanta gente nos vendo, inclusive de outros estados e de outros países. Eu sou sociólogo de formação, para quem não me conhece, trabalhei durante 25 anos na Unilever, passei por todas as áreas de lá. Hoje trabalho com aquilo que eu mais gosto, que é a educação, e faço trabalhos de consultoria. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema e falar sobre o futuro. Muito bem. Professor Caetano, se apresente para o nosso público aqui. Bom, é um prazer estar contigo aqui, professor Rubens, professor João Castanheira. Eu já trabalho há 40 anos, trabalhei em pequenas, médias, grandes empresas. Nos últimos 8 anos eu só virei consultor, mas há 30 anos eu dou aula também. Então, eu sou consultor e professor, e como o professor Rubens disse, eu, em julho do ano passado, me tornei um doutor em Sistemas de Informação pela Nova IMS de Lisboa e pela ECA USP, né, do Brasil. Minha formação em publicidade e propaganda, e eu também tenho um mestrado em marketing e segmentação de clientes. Tá? Então é um prazer estar com vocês. Bom, e como João Castanheira, eu estou desde o dia 17 de março em casa, sem sair de casa. Saí um dia para comprar um vinhozinho. Não me conta essa, não. Tá certo. Já que a gente está falando em nós ficarmos aqui desde um período de quase 6 meses, 2 meses, né? 60 dias, 70 dias, aí eu pergunto, né? Senhores empresários, como é que é a vida do empreendedor após a pandemia? Como é que é esse cenário? O que vocês têm na cabeça e o que isso e como ele pode se preparar para isso? Professor Caetano. Então vamos lá. Bom, o empreendedor hoje ele é uma figura, e sempre foi, né, na verdade, mas acho que hoje mais ainda, é uma figura extremamente importante para as empresas e para também, se ele for um empreendedor individual, se ele tem uma empresa própria, uma startup. Quer dizer, esse camarada é um camarada que sempre teve, assim, uma impaciência, né? Ele tem uma impaciência porque ele é criativo e ele tem que continuar tendo essa impaciência e tem que continuar tendo essa criatividade. Tá? Isso vai ter que ter, isso é o que a gente até discute muito lá nos nossos cursos, principalmente no curso lá sobre empreendedorismo. Tá? E mais, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma extraordinária mudança. Eu gosto de dizer que nem mudança é, nós estamos vivendo uma evolução
uma evolução em ritmo alucinante, né? E essa evolução está mudando com os comportamentos culturais das pessoas e com os comportamentos da sociedade, certo? Então, ter esse viés de criativo, de ser criativo, de ser empreendedor, de ter pensamento crítico, isso vai ajudar muito no retorno para poder entender o que vai acontecer com o comportamento do consumidor, com essa nova maneira que a gente vai viver. Tá? Eu gostaria até de passar agora a palavra ao professor João, para ele complementar algumas coisas interessantes que a gente discute sempre sobre isso. A gente está vivendo uma nova era, né? Acho que a pandemia, né, e o coronavírus pegou todos nós num processo de mudança muito grande, né? E eu acho que não vou falar nenhuma novidade, mas está acarretando em 2 meses, em 3 meses, uma adaptação, né? Uma mudança de mentalidade em todos nós, conforme o professor Caetano falou, que antecipou anos, antecipou décadas. Por quê? Ele está provocando 2 coisas importantes, ou mais, né? A primeira delas é que todos nós estamos lutando pela sobrevivência. E a primeira sobrevivência e a mais importante é a sobrevivência pela vida de cada um de nós, né? Isso, para mim, é o maior valor, né? Porque é uma doença que ainda não tem cura e a única cura é a proteção. E a proteção veio por intermédio da máscara e do isolamento social. E no isolamento social, cada um de nós está procurando o seu caminho, né? Como o professor Caetano falou, o empreendedor é, antes de mais nada, uma pessoa inquieta. E para muitos, né, para aqueles que dependiam do consumidor no negócio dele, na loja dele, todos os dias, isso ficou muito difícil. Outros rapidamente conseguiram se adaptar e mudar os seus paradigmas. Para esses, eu diria que a sobrevivência está, inclusive, mais fácil e alguns até nunca ganharam tanto quanto imaginavam, né? Aqueles, por exemplo, que se adaptaram rapidamente e começaram a pensar em delivery, entrega, né? Grandes empresas estão fazendo isso, pequenas empresas estão fazendo isso. Eu, vizinho aqui ao meu prédio, eu vejo algumas pessoas que se reinventaram, né? Dentro do próprio prédio onde eu moro, que é um prédio de apartamentos, algumas pessoas se perceberam que poderiam fazer marmita, comida, máscara, né? Alguns estão fazendo trabalhos voluntários, pessoas que aparentemente já não tinham mais o que fazer na vida, né? Pessoas já idosas estão virando damas de companhia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquilo que era uma crise, para muita gente, tem sido tratado como uma oportunidade. A oportunidade veio, né? E veio uma mudança de mentalidade. E quem conseguiu mais rapidamente, quem está conseguindo entender essa mudança de mentalidade, vai ser o que vai ter mais sucesso. Uma das grandes tendências, e que a gente pode falar mais à frente das tendências que estão acontecendo aqui, é a tendência, e que eu acho que gostaria muito que se tornasse permanente, né? É que cada um vai pensar no seu jeito novo de ser. E mais, né? A questão do empreendedorismo social. Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar e se aproximar de pessoas, apesar da gente estar falando de isolamento.
porque nós estamos percebendo que só a sociedade humana, nós só vamos viver se estivermos juntos com outras pessoas. Então, fica um desafio muito grande para cada um de nós fazer a sua reinvenção. É isso? Ok, vamos falando em reinvenção, nesse processo todo, inclusive alguns posts, acho que um post atrás abaixo dessa transmissão, tem aqui um post do G1, onde o professor Mitsuru Yanase faz parte desse documentário, desse levantamento, que a história é o seguinte: a mulher tinha começado a fazer uma padaria, criou uma padaria, e veio a pandemia e fez 0% de faturamento. Então, ela entrou na internet, através do Instagram, cresceu 100%, ou seja, voltou a ter o faturamento, e em pouco tempo aumentou em 50% o faturamento dela, né? E isso graças à internet. Como você falou, professor João, nós estamos vivendo um momento de isolamento social. Eu acho que a internet é algo inevitável, inclusive essa transmissão é feita pela internet, sem isso a gente não poderia fazer. Como criativamente as empresas precisam, professor João, começar a usar essa ferramenta? Então, o momento é de adaptação, né? Alguns conseguem muito fácil fazer o seu novo caminho. Outros, né, têm uma dificuldade muito grande, inclusive tecnológica, inclusive de não ter um equipamento que consiga fazer uma transmissão, ou não tem habilidade, né? O que eu diria? No primeiro momento, para esses, a internet talvez não vá ser a solução. Então, para esses que têm essa dificuldade de internet, porque a gente bem sabe que o Brasil de hoje, e nós estamos falando não só para o São Paulo rico, ou Campinas rica, onde eu estou, né? Mas a gente está falando para lugares onde não tem internet, onde não tem conexão, e para esses a situação vai ficar muito mais difícil, né? Então, a gente precisa... Opa! É que deve ter... Você vê que a gente está falando de internet e inclusive, entra ruído na conversa. Mas, para esses, a reinvenção vai ser nessa questão do empreendedorismo social, talvez. É aquela senhora do meu prédio que está fazendo a sua marmitinha, está fazendo refeição, entregando de casa em casa. Para outros que têm internet, estão se reinventando e vendendo tanto ou mais do que vendiam antes. Eu vou dar um exemplo pessoal. Minha filha tem uma loja de rua e ela é um grupo de risco. Esses dias ela entrou em contato comigo, faz 2 meses que eu não falo com ela. Pai, a cidade onde eu tenho a minha loja vai abrir o comércio a semana que vem. O que eu faço? Com quem eu deixo a minha filha e eu vou para o negócio? Eu vou abrir a minha loja? Primeira pergunta que eu fiz para ela: Carol, como é que está o seu negócio hoje? Você está conseguindo vender? Você está conseguindo cobrir seus custos? Ela falou assim para mim: pai, você não entende. Sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou mantendo o meu padrão de faturamento igual eu tinha com a loja anteriormente. O que ela fez durante esse período? Qual foi o milagre? Ela tinha o cadastro de todas as suas compradoras fiéis, e ela é uma revendedora de bijuteria e produtos de higiene, né, de produtos de toalete. O que ela está fazendo? Ela está vendendo pela internet via Instagram, Facebook e outras mídias sociais. E conseguiu, nesse período, pelo menos manter aquilo que ela estava fazendo. Então, olha só, né? É um pequeno exemplo do que eu estou falando.
mas felizmente para ela, ela tinha esse Essa equipamento, facilidade, é, a habilidade para fazer isso. correto. Então, a Professor, gente tem que pensar, cada um de nós, né, e a lição que fica é, no que você é mais forte? Aquela pessoa que está nos assistindo. Onde você é mais forte? E aí, onde você tem a sua fortaleza, se apoia nela, se apoia os seus amigos, se apoia os seus clientes, e aí você vai conseguir fazer outras coisas. Outra toque, estude, aproveite esse tempo para estudar, se aprimore, porque só vai sobreviver no novo modelo quem tiver uma formação intelectual cada vez melhor, né? Cultural, que tenha conhecimento. A internet pode ajudar a fazer isso. tá certo. Professor, você parece estar já se despedindo. Era para você falar isso no final, né? Ah, mas é que eu fico tão empolgado Você com fica isso. empolgado, tá É. certo. Professor Caetano, tem dois aspectos na qual a gente vive, e é a especialidade sua, inclusive. Uma é o agronegócio, que vai muito bem, graças a Deus, e vai quebrar recorde. O outro é a base de dados e análise. E a gente vê hoje grandes e-commerce chegando a 180% de faturamento no mesmo período do ano passado. Então, esse processo todo caminha para um aprimoramento no digital? Como é que é a sua visão para isso? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, tudo isso que nós estamos vendo no mundo digital hoje, que é a ciência de dados, que engloba Big Data, o Big Data, grandes dados, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso vai ser padrão daqui para frente de análise. Quer dizer, aquelas análises que nós levávamos até pouco tempo atrás, de 8 a 16 semanas para fazer isso no mercado, talvez a gente vá fazer agora em 8 horas ou 16 horas e vai ter dados muito mais consistentes para tomar decisões. Por exemplo, tem uma coisa que está acontecendo, que assim, nós estamos tendo um grande aprendizado, todos nós, do aprendizado à distância. E esse aprendizado à distância está mudando comportamentos e vai mudar comportamentos daqui para frente muito seriamente. Então, qual é o investimento que eu tenho que fazer em marketing, em pesquisa ou em dados para descobrir qual que vai ser esse novo comportamento daqui para frente? Né? Quais são as novas decisões de compra que os clientes vão tomar? Por exemplo, outro dia eu vi o CEO lá da Casas Bahia, no Live, dizendo o seguinte, poxa, o nosso cliente de Casas Bahia era um cliente de loja, não era um cliente digital. E nós percebemos que ele pode ser um cliente digital, porque os nossos vendedores começaram a passar o WhatsApp para os seus clientes, que eles atendem na loja, e os clientes começando a comprar por WhatsApp dos nossos vendedores. Então, olha só, é uma nova estratégia de posicionamento para Casas Bahia. Ela vai ter que se reinventar em termos de atendimento de cliente, como fez também a Magazine Luiza, né? Ou como estão fazendo, por incrível que pareça, os açougues, né? Açougues de bairro, o açougue que eu compro aqui, porque é o seguinte, se você imaginar que antes da pandemia a gente já estava mudando um comportamento sobre churrasco, né? Porque antes a gente fazia churrasco com não tenho nada contra o que eu vou falar, tá? Mas com carne de frango, com costela, com picanha, com linguiça de frango e com até costelinha de porco e etc. Fazia churrasco com um monte de carne. De uns tempos para cá, e hoje está aumentando isso, o churrasco nosso hoje é 1 ou 2 cortes de carne. Ah, mas isso é alguma agumertização. Sim, a agumertização está existindo. Por quê? Está existindo essa preocupação hoje com a sanidade humana. Quer dizer, nós vamos viver agora a era da sanidade humana. Ou seja, o alimento é o meu remédio, né? É o nutracêutico. Né? Quer dizer, nós não vamos mais ter como ídolo o Alex Atala. Nosso ídolo agora é Drauzio Varela. Isso é uma mudança brutal de comportamento. Comer melhor, né? Porque o alimento vai ser o nosso remédio. Então, como é que eu vou investigar esse mercado? Como é que eu vou investigar esses comportamentos humanos? Que dados eu preciso ter e que o mundo digital vai ajudar? Eu acho, não, tenho certeza que ele já está ajudando, tá? É claro que nós vamos ter que repensar como nós vamos segmentar esses novos consumidores, né? Porque tudo está mudando em termos de comportamento, tá? E como você falou em agronegócio, eu estou indo para esse lado do alimento, né? E o agronegócio brasileiro, quer dizer, o mundo depende do Brasil para comer, tá?
para comer proteínas, para comer fibras, para energia. Então, o Brasil é um grande player e vai continuar assim mesmo. E ainda bem que o agro não parou mesmo, ok? Professor Caetano, eu queria lembrar, e é bacana a gente lembrar da história, né? Para a gente falar das coisas de hoje. O professor se recorda bem, há 6 anos atrás, a gente estava começando, em 2014, a gente estava começando a fazer um curso em Portugal, onde o professor fez o doutorado. E aí, nós tínhamos disciplinas que a gente precisava ir para Portugal para estudar, lá em Portugal, e depois a gente fazia algumas disciplinas à distância na Correto. USP. Professor, como que era a história de fazer a disciplina na USP, né? A gente saía de Campinas, ia para São Paulo para assistir aula à distância numa sala da USP, numa transmissão que vinha de Portugal. Para fazer isso, nós demoramos, e eu fui um dos responsáveis por isso, nós demoramos aí 3, 4 meses para conseguir criar uma estrutura para fazer essa aula para, na época, 21, 22 alunos. Foi uma dificuldade. Hoje, em um dia, 2 dias, uma semana, o Brasil inteiro, nas universidades, estão criando pelo Zoom, por esse sistema onde a gente está, aulas à distância, rapidamente, e os professores se reinventaram. Ah, não foi 6 isso? Anos atrás, Foi. a gente estava com esse sistema. Opa, Deu um delay aí. deu um delay aqui, tá certo. É até questão de tecnologia, a gente vai se É, adaptando com relação a isso, né? Eu entendo, professor João, quando você fala. Aliás, quem é a sua filha? Qual o nome dela? é Maria Carolina. Está em que Carol, cidade? está em Vinhedo, Valinhos, Vinhedo. Ok. E Ela deve estar assistindo ou não? está fazendo empreendedorismo social, baseado na relação que ela tem com os clientes. Sim. Então, Sim. isso significa criatividade. Uma das coisas que eu entendo como empreendedor é o empresário, o empreendedor que está investindo, é o fazendeiro, é o profissional liberal, é o profissional da economia informal, então, justamente aquele que vende cachorro-quente, aquela que é uma diarista. Por outro lado, nós estamos falando de executivos de médio, do meio do caminho, de gerente para diretor, que às vezes se sente ameaçado num processo como O esse. próprio funcionário, né, O próprio professor? funcionário. Eu O acho que o espírito próprio empreendedor tem que funcionário ter tudo. interno. Se o espírito empreendedor não tiver tudo, não haverá desenvolvimento interno nem promoção, né? Dentro desse processo, você falou muito claramente a questão de aproveitar esse momento para desenvolvimento, conhecimento, aprimorar e tudo mais. Quais são as bases, ou seja, o que você indica para esse pessoal todo, né? Eu vou, né, do alto executivo até a diarista, que hoje está na periferia, sem poder sair de casa, né, e tem uma internet ruim, e o que eles podem fazer com relação a aprimoramento? Né? O que nós temos hoje de bom no mercado, ou no mesmo na web? Olha, na verdade, pela internet, nós temos o mundo às nossas mãos, né? Se a gente quiser agora mostrar um museu da França, o Louvre, e fazer uma caminhada virtual pelo museu, eu posso fazer. Se eu quiser conhecer e fazer um trajeto por Portugal, que eu adoro, conhecendo as cidades, eu tenho sistemas, eu tenho softwares que me propiciam isso. Se eu quiser fazer um curso de culinária, ou um curso de padeiro, ou um curso de empreendedorismo, ou uma universidade, eu posso fazer. O que é o mais importante que eu sempre digo? É a atitude, né? É o querer fazer. Para aquelas pessoas que querem fazer, essas pessoas têm o seu caminho aberto. O grande desafio
Está aqui, ó, está na cabeça da pessoa, dela usar os recursos que ela tem às suas mãos, né? E desses recursos ela tirar a melhor capacidade possível. Né? Claro, né? Se você tem bastante dinheiro, se você tem um bom equipamento, você pode até fazer um curso pago. Se você tem um equipamento razoável e não tem dinheiro, pô, entra na internet, procura alguma coisa diferente, né? Pega a sua apostila, leia um livro, se aprimore, aproveite esse período que você está tendo a oportunidade de se reciclar e faça alguma coisa. Mas o grande diferencial que eu sempre falo é: faça alguma coisa que você goste, faça alguma coisa que você ame, faça alguma coisa que vai te dar prazer. Porque se Seja você fizer feliz, né? alguma coisa, seja feliz. Seja feliz. Exatamente. Quando você é feliz, você transforma você, e transformando você, você transforma o mundo, porque você faz parte do mundo, né? Ontem, eu postei na internet, eu faço questão de falar aqui, nós tivemos, nessa semana, um problema muito sério, né? Todo mundo que está nos assistindo sabe do assassinato daquele negro americano, que está mudando e vai mudar o mundo com a atitude que todos os jovens estão fazendo, jovens idosos, de revolta contra tudo que está acontecendo. A Globo News, ontem eu vou fazer questão de falar da Globo News, a Globo News essa semana deu um show de edição de imagens e de mostrar Nova York, mostrar Houston, mostrar Los Angeles, mostrar Washington. Sabe como? Com um equipamentozinho super simples, a menina com máscara no rosto, cobrindo a passeata, andando 10, 12, 20 quarteirões, com máscara no rosto, e além de falar o que estava acontecendo, ela estava me mostrando, ela me mostrou Nova York que eu não conheço. Ela me mostrou ruas de Nova York, onde eu posso ver, num determinado dia, um dia espetacular de sol. E isso com um simples equipamento como esse. E tudo que começou como? Começou com a filmagem e o desafio de uma pessoa que fez essa filmagem, que podia ter ficado o quê? Quieto com o vídeo dela e que não tivesse mostrado para ninguém isso. Olha que coisa interessante. Então, Publicou na internet, viralizou e está fazendo sucesso no mundo todo, né? vai mudar o mundo, e vai mudar o Professor, comportamento sexual de todos nós. deixa eu fazer aqui algumas colocações. Nós temos aqui participação da Carla Lovato, da Carol, sua filha, a Isa França, o Márcio Inocêncio lá de Curitiba. A Isa está falando sobre a questão das empresas de franchise, ela é uma assessora de empresa. Aliás, existem muitos mercados aí que estão com problema, né? Só na área de restaurante, parece-me que são mais de 1 milhão de trabalhadores que perderam seus empregos. Horrível. Nós estimamos entre 30% a 40% de restaurantes que não devem voltar a funcionar. Muitos já encerraram suas atividades, não tem como continuar fechado ou retomada da recuperação, né, financeira. Professor Caetano, o que muda, então, em termos de negócio, para esse futuro próximo? Esse futuro próximo que pode ser agora em julho, agosto, o que vai mudar esse ano? Esse 2020 a gente vai ter que apagar e recomeçar de novo, mas o que muda para esse empreendedor? Olha, você fez uma pergunta que é praticamente impossível de se responder, porque a gente hoje não dá para medir mais tendências ou mega tendências, né? Tá? Nós vamos ter um problema seríssimo, nós vamos ter bastante gente aí desempregada e que vai ter que se reinventar de alguma forma, né? E o que a gente quer chamar a atenção é assim, nós temos que ter, e aí eu vou buscar uma referência que é o professor Cortella, né? Uma insatisfação positiva, né? Quer dizer, eu tenho que estar muito satisfeito, mas positivamente, né? Só com isso eu vou conseguir
compreender essas mudanças, que as mudanças são brutais, e essa evolução. Eu costumo dizer que nós não estamos num mundo de mudança hoje, nós estamos num mundo de evoluções. Tá? E se eu tiver essa insatisfação criativa, essa insatisfação positiva, eu vou conseguir desenvolver mais criatividade. Se eu desenvolver mais criatividade, eu vou conseguir inovar. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para todo mundo que queira inovar nesse mercado, em qualquer mercado, de qualquer produto e de qualquer serviço. Entendeu? O que não pode é desanimar, é insatisfação positiva mesmo. Entendeu? Agora, em termos de Brasil, nós vamos ter problema sério. Nós já tínhamos problema sério. Nós já tínhamos 13 milhões de desempregados. Devemos ter muito mais. E não vou nem me arriscar a dizer o quanto vai ser, porque não dá para fazer mais essas tendências, essas megas tendências. Tá? Mas o grande desafio é estudar, é estar insatisfeito positivamente, é querer ser criativo, é colocar a mão na massa, compreender melhor os comportamentos, que aí você vai encontrar oportunidades mesmo. Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Eu acho que o professor Caetano tem toda a razão, né? Só que dentro desse modelo novo, nós temos que ter uma atitude nova. E a atitude é de compartilhar conhecimento, compartilhar atitude, e, se possível, que não adianta, né, eu esperar para acontecer as coisas, se possível, comprar do seu vizinho, ajudar o seu vizinho, ajudar as pessoas que estão mais próximas de você, de tal forma que a gente possa passar, pelo menos, por esse período de uma maneira satisfatória. E ajudar significa, se eu puder criar alguns empregos, criar empregos, né? Fazer, de alguma forma, atitude para facilitar a vida das pessoas. Porque é muito triste um pai de família chegar em casa e não ter. É bacana a gente falar, né? Eu ter lá uma aposentadoria e falar que eu consigo me virar. Agora, eu quero ver aquela pessoa que perdeu o emprego e não tem como se virar. Então, a atitude tem que ser minha, tem que ser do professor Rubens, tem que ser do professor Caetano, e tem que ser dessa pessoa que está do outro lado aí e que fala assim, eu vou ter um empreendedorismo social, eu vou fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. Porque quando a gente mudar a realidade da gente, a gente vai mudar o Brasil e vamos conseguir emprego para essas pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa. Não sou político, não sou candidato a nada. Mas deixa eu aproveitar, então, João, já que você está falando, deixa eu aproveitar, então, João, o Rogério Otto, e deixa eu fazer primeiro, mandar um abraço para o José Carlos de Campinas, o Felipe Chibas, que está aqui, o professor Mitsuri também, que está nos assistindo. O Rogério Otto faz uma pergunta. Dentro do contexto pós-pandemia, os professores enxergam que as leis trabalhistas precisam ser, mais uma vez, revistas, tanto em função do regime home office, tanto quanto a necessidade de criarem novos postos e regras de trabalho. Então, sim, professor Caetano, você acha que essa lei trabalhista, todo esse regime que nós vivemos, precisa mudar? Claro, sem dúvida vai mudar, porque o home office já é uma realidade. Muitas empresas não vão voltar com seus funcionários nos escritórios, vão continuar tendo home office, né? Perceberam que isso é extremamente vantajoso. Tá? Então, vai ter que mudar, e vai mudar. Aumentou a produtividade, e aumentou, né? A produtividade e mais, quer dizer, e tem muita gente agora reclamando também, que sempre tem, né, isso, né, que está trabalhando muito mais horas do que trabalhava antes. Evidente que está, certo? Mas vai ter que mudar, as leis vão ter que mudar, né? Precisa encontrar só o meio de ter esse equilíbrio aqui, porque o Brasil é uma bagunça, né? Isso é mesmo, né? A gente tem muita instabilidade política. E eu não estou falando de A e B, hein? Pelo amor de Deus. Mas nós temos estabilidade política, o nosso sistema político é frágil, né? Então, para acontecer essas mudanças na lei trabalhista ou qualquer outra, vai ter que mexer nessa instabilidade política também, né? Entendeu? Mas nós temos gente boa para fazer isso, e com certeza vão fazer. Professor João, Rogério Otto, posso falar para o Rogério também, complementando
tudo isso que o professor Caetano falou, é óbvio que a nossa lei trabalhista é uma lei atrasada. A única coisa que a gente não pode fazer, né, é fazer com que aquela pessoa que está trabalhando em casa hoje seja penalizada. Isso tem toda a razão, professor Caetano. E a gente precisa, de alguma forma, ter um colchão social. Colchão social que eu digo, por exemplo, um plano de saúde que está, nesse momento, segurando a situação nossa, né? Nossa, que eu estou dizendo, do brasileiro, que Mesma é reserva, os... né, João? Mesma reserva em dinheiro, a gente precisa aprender a Claro, poupar, né? A gente não consegue fazer isso às vezes. uma educação pública de qualidade, né? Que é outra coisa que nós brasileiros, como que nós vamos transformar a realidade do Brasil? A gente só vai conseguir transformar a realidade do nosso trabalhador por intermédio da educação. E a educação tem que ser valor para todas as famílias, porque a partir daí você dá condição de empregabilidade, de transformação social. Então, e que as empresas querem o que hoje? As empresas estão querendo super-homens, né? E cada vez mais, a pessoa está na casa dela, tem que falar mandarim, inglês, russo, espanhol, italiano. E aí, Eu digo mais, tem que entender do Google. Então, lá tem um tradutor, se vira, entendeu? também, né? Mas que não basta, né? Que não É, basta. É complicado. Então, o papel do Estado, né? O Rogério sabe bem disso, o papel do Estado, o papel nosso de líderes é cada vez mais importante para dar esse colchão aí para as pessoas. não tenha dúvida com relação a isso, né? Então, Rogério, obrigado aí pela participação. Nós estamos sendo patrocinados, entre aspas, né, pelo curso de Gestão para Empreendedores da MH Análise, juntamente com o SEACOM. Esse é um curso que ajuda a preparar os empreendedores. Eu vou fazer aqui uma colocação, e para todo mundo que de fato quiser fazer algum curso, vai entrar em contato conosco aqui. Eu vou deixar o link do curso. Você vai escolher o curso, vai mandar aqui no nosso direct, né, na nossa interação, e eu vou dar, além do desconto que nós já demos, nós vamos dar mais 10% de desconto para o pessoal. Sério? Eu nem pedi permissão para o professor Mitsuru, mas eu vou colocar aqui à disposição. Por quê? Lá nós temos assim alguns cursos fantásticos, né? Business Thinking, mapeando o mercado, inovação, criatividade, empreendedorismo, modelos analíticos de análise estratégica, gestão de negócio, branding, construindo a marca, como interagir, integrar a comunicação, planejamento de negócio, como abrir uma empresa, Ética? né? Ética, e aí, assim, como potencializar os seus resultados com a comunicação digital, enfim, uma série de bons professores, empresários, executivos, fizeram com uma compilação desse conteúdo e está lá. Hoje o valor está em R$ 59,99, ou seja, 60, e para quem quiser aqui, nós vamos vender a R$ 50. Pronto, R$ 50. Eu vou colocar o link, mas tenho aqui uma interação ainda que eu gostaria de fazer. Olha, a Isa acabou de comentar aqui que ela vem pagando, em tempos normais, a academia. Não ia, mas pagava. Então, ela continuou pagando mesmo na pandemia, e não, agora que não pode ir mesmo, né? Então, enfim, perfeito, Isa. Isso acontece Faz o com qualquer curso. um. É. Olha só, a Carla está fazendo aqui uma alteração, que também fez o curso de marketing. Ok, o Rogério está concordando aqui, a educação é imprescindível. Então, só para finalizar, professores, porque nós estamos chegando agora ao final, um recado prático, né, bem prático, assim. O que fazer para melhorar, né, ou manter a visibilidade da minha empresa, da minha marca, do meu escritório, da minha clínica? Então, o que eu devo fazer? Então, assim, professor João, em rápidas palavras, o que você recomendaria para as pessoas que estão nesse momento? Nós estamos falando que 70% do mercado é de micro, pequena e média empresa. Estou falando os grandes já sabem como fazer.
esse pessoal não sabe o que fazer. Então, qual é a dica para você, nesse momento, de você para esse pessoal? Em rápidas palavras, eu vou em seguida o professor Caetano. Foque naquilo que você tem de mais forte, naquilo que você faz diferente. E divulgue isso com os seus companheiros, com seus amigos, com a sua rede de relacionamento. A partir disso que eu chamo de empreendedorismo social, e que cada um possa ajudar o outro, nós vamos fazer uma corrente positiva, onde todo mundo saia ganhando. E se você tiver condições, se aprimore, veja mais o que você pode fazer, né? Você tem que ter hoje um novo olhar para o mundo. E o novo olhar para o mundo é ver o que você pode fazer diferente. Bom. Professor Caetano, qual é o seu conselho bem prático aí? Vai, manda aí. Desenvolva pensamento crítico, amplie sua capacidade de comunicação. Para fazer isso, você tem que saber fazer as perguntas certas para descobrir o problema que você pode solucionar, seu e dos seus clientes. Saia de sua zona de conforto, conviva com grande volume de dados, tenha interação social e de negociações, ajude ativamente as pessoas, prepare sua marca para o futuro e tenha uma energia contagiante. E venha aprender com a gente isso tudo. Se vier, melhor ainda. Que legal, essa é um conselho muito legal. O meu conselho para vocês, bem prático, se você não tem presença digital, procure ter. Infelizmente, tudo está passando, ou felizmente, tudo está passando pela internet. Nós somos 150 milhões de internautas no Brasil, mais de 205 milhões de smartphones, e só no Facebook 140 milhões de brasileiros se encontram. Então, imagina as outras plataformas de relacionamento, de rede social. Então, é neste momento que você precisa usar e abusar. Utilize. Posso falar uma coisa? Sim, por favor. Pessoal que está nos assistindo, pelo amor de Deus, repasse esse material para outras pessoas. Nós também precisamos. A gente quer também fazer a nossa transformação. Então, compartilhe, né? Colabore com a gente. Faça as suas perguntas certas, conforme o professor Caetano falou. Semana que vem, na quinta-feira, tem mais. Tem mais. Ok, a Isa está agradecendo aqui. Obrigado, Isa, pela participação. A Alessandra Arouca, uma amiga de longa data. Juliana, obrigado. Rogério, obrigado. Aqueles ainda que não se manifestaram, mas acompanharam com a gente. Professor Caetano, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Professor João, obrigado mais uma vez pela sua participação e o seu tempo. Obrigado. Pessoal, nós vamos marcar outras lives interessantes e a gente vai postar aqui. Acompanhe a gente e nos segue, tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde para vocês. Obrigado, professores. Obrigado, Rubens. Obrigado, Caetano. Um abraço para todo mundo. Um beijo no coração. Até. Tchau.